todos, a gente está aqui no podcast Pode Ser. Eu me chamo Isadora Rotti. E eu me chamo Esther Clarissa. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está bem importante, né, nos dias atuais, que é sobre o impacto das mídias sociais nas crianças e nos adolescentes. E esse é um artigo que a gente baseou bastante aqui, a gente vai basear a nossa conversa da revista Delos. Isso, para esse papo tão interessante, nós trouxemos a Daniela, uma psicóloga que adora a parte de marketing e vai poder nos explicar um pouco melhor, né? Bem-vinda, Daniela. Obrigada, agradeço muito a oportunidade. Maravilhoso estar aqui com vocês para abordar esse tema tão atual. Então, hoje a gente vai começar, né, sobre o artigo e um fato que eu até posso ler aqui, né, como é algo que está dentro do artigo, é uma porcentagem, né, de que no Brasil, cerca de 93% das crianças e adolescentes já estão conectados, né? Já têm as mídias sociais na vida, no dia a dia, diariamente elas têm as mídias. Então, o que evidencia que a nossa geração já está nascendo conectada, né? Já está ali com o dedinho quando nasce. Sim, um fato que me interessou muito é que metade dos adolescentes, quase 46%, dizem que já estão constantemente conectados, né? E, na sua visão, como esse volume de telas em uma idade tão precoce pode afetar a cabeça dos adolescentes e das crianças? Pergunta maravilhosa, porque primeiro nós temos que ter a preocupação de analisar a infância e a adolescência dentro do contexto atual, considerando esse tempo no qual nós vivemos, né? Esse espaço, esse tempo histórico, né? Esse momento, e que não adianta nós olharmos com saudosismo para aquilo que era a infância há 40 anos atrás. Então, hoje, as redes sociais, a internet, tudo isso faz parte da vida do ser humano. E a criança e o adolescente não fogem disso. Onde está o problema? No excesso, na falta de controle. Quando essa criança, esse adolescente, passa a ter a sua rotina totalmente pautada nas redes sociais. Quando ele deixa de interagir, quando ele deixa de ter suas relações face a face, né, a trocar ideias, informações, aí sim torna-se prejudicial, porque ele de fato é impactado por horas, né, horas e horas, uma após a outra, né, estímulos, né, constantes, um após o outro, onde ele deixa de viver a realidade para viver o mundo virtual, né? E aí isso sim traz prejuízos em todos os sentidos, cognitivos, emocionais, né, pedagógicos. Tudo isso fica prejudicado porque a interação dele se dá dentro do campo virtual e não da realidade. E determinadas habilidades nós só treinamos, nós só temos se nós interagirmos face a face. Isso é algo, inclusive, que a gente vê baseado que a ansiedade tem como consequência a ansiedade, né? Eu já vi sobre isso, você vai falar muito melhor do que eu, que você viver fora da realidade te traz uma ansiedade muito grande, né? Tipo, a consequência é a ansiedade. Você está fora da sua realidade, você está vendo o mundo como ele não é. E as mídias ajudam muito nisso, como você falou, né? Com certeza, porque nós temos ali uma vida montada, uma vida fake, onde muitas vezes vai gerar no adolescente e até mesmo na criança a comparação, né? Em relação às coisas que aquele influencer tem, né? O youtuber, né? O mundo que ele apresenta e que muitas vezes se distancia muito do mundo daquele que está do lado de cá, né, do mundo daquele adolescente. Fora isso, você tem estímulos constantes, né, que a gente fala esse rolar constante da tela, onde eu não concentro em nada. Eu vejo muita coisa, mas não absorvo muita coisa, né? Então, eu estou treinando o meu cérebro a ter estímulos constantes e desaprender, né? Esse cérebro ele está desaprendendo a ter a atenção direcionada, o foco, né? Tudo isso ele está sendo destreinado a ter. E isso é muito prejudicial, porque é uma fase em que a criança, muitas vezes, está sendo alfabetizada, né? Ela está avançando em termos pedagógicos, escolares, o adolescente, né? No ensino médio, tendo que memorizar muitos conteúdos para passar no Enem, no PAS, né? Nos exames que ele vai enfrentar, e ele está justamente destreinando o cérebro a isso, né? Uma alta carga de estímulos, mas
com pouca qualidade, com pouca retenção dessa informação. É muita informação. O cérebro humano ele não tem como absorver, como memorizar tudo aquilo que um jovem hoje vê ao longo do dia. Vocês vão me dizer quantas vezes que a gente começa numa página sobre um país, daqui a pouco a gente está vendo a receita, né? A receita, um sapato, um livro, um cachorrinho, né, da IA falando, cantando, entendeu? E a gente fala, meu Deus, como eu vim parar aqui? Né? Nesse rolar constante da tela, onde muitas vezes o algoritmo vai ali, né, aprendendo o que você gosta, vai te jogando conteúdo e a gente não tem freio. Por quê? Porque existe um hormônio, um neurotransmissor, dopamina, onde a cada informação prazerosa que eu curto, eu sinto, né, essa dopamina, né, eu sinto esse prazer naquele conteúdo e não consigo me desprender daquilo. Sim, e também entra um fenômeno muito interessante, né, que é o FOMO, Fear of Missing Out, quer dizer, o medo de estar se sentindo fora de algo. Como que isso pode afetar uma idade onde a gente está formando a nossa autoestima, né? Como que isso afeta a mente dos jovens da nossa geração? A adolescência ela é caracterizada pelo pertencimento. É o momento em que o indivíduo busca grupos, busca pertencer, busca aqueles que têm afinidade com ele. E isso antes se dava na rua, com os vizinhos, com os colegas da escola, né? Os grupinhos, as turminhas que se identificavam, tinha lá o grupo da capoeira, o grupo dos roqueiros, dos metaleiros, né? Dos pagodeiros. Hoje não, tudo isso está dentro das redes sociais e eu tenho que pertencer. E, basicamente, hoje, tudo isso está sendo direcionado ao consumo, né? Muitas vezes não é nem ser, é parecer, né? Infelizmente, nós temos esse mundo virtual que possibilita maquiar a realidade. E o adolescente fica apegado a isso, né? A pertencer. Ele tem que estar dentro do grupo. E isso, muitas vezes, envolve esse comportamento direcionado ao consumo, né, onde ele tem que ter roupas de tal marca, onde ele tem que estar presente em tal show, que senão ele se sente desconectado do grupo, ele se sente fora, né? E isso é muito mais presente nas redes sociais, porque antes ele se comparava, ele se media justamente por esses, pelo vizinho, pelos colegas da escola, e agora não, ele tem o mundo, Tá né? muito mais fácil, Não né? é Muito a mais juventude do mundo com a qual ele vai se comparar, né? E muitas vezes vai se frustrar, se achando fora, né? Um peixe fora d'água, não estou participando. E aí sim nós temos mais uma vez aquele mecanismo do adoecimento, né? Da ansiedade ou da depressão, né? Tudo isso acontece porque não tem como você competir com o mundo, né? Você está falando dos adolescentes do planeta. Hoje, a influência digital ela se dá com figuras de vários países, de vários lugares, com várias realidades, e o adolescente ele está nesse jogo aí, né, tentando se encaixar. E não é fácil. Justamente, né? Você falou que era só um grupinho e hoje em dia as chances são várias, né? Vários grupos que se pode entrar, aquele grupo que você se identifica mais. E os adolescentes têm isso, o pertencimento, que nem a senhora falou, né? E aproveitando que você falou de consumo, a gente pode entrar um pouco no marketing, né? Porque dentro das mídias sociais mostra justamente os influenciadores que estão ali, fazem um trabalho deles, mas acaba que pode influenciar, né, para o mal, né, para o excesso, que nem você falou. E aí, como que o adolescente, a criança, ela pode, diferenciar isso, né? Saber um consumo bom ou ver que aquele influenciador está fazendo algo exagerado, algo feito de forma agressiva, assim, né? Tudo isso vai partir de algo chamado educação digital. Nós temos que aprender a ter o senso crítico em relação às redes sociais. Por trás de toda publicação há uma intenção, né? Aquele influenciador, ele tem uma intenção por trás daquilo que ele traz, daquela mensagem, daquele conteúdo. Então, desde cedo, ensinar, né? O ideal seria que as escolas ensinassem, que as famílias estivessem atentas e ensinassem a ter o senso crítico. O que essa pessoa está querendo com isso? Isso aqui de fato é real? Isso é possível? A partir do momento que eu faço esse julgamento, eu passo a peneirar, né, a filtrar melhor aquilo que eu consumo. E você falando a respeito dessa dificuldade que muitas vezes se tem, porque é uma avalanche, né, de informação, de conteúdos. Mas quando eu passo a fazer esses questionamentos, eu vou
conseguindo descartar aquilo que de fato não faz sentido para mim, né? Como muitas vezes eu falo, como eu vim parar na página de um cachorrinho cantando, né? Então eu falo, alguma coisa eu fiz, né? Não percebi, né, que fui conduzida, né? E o que essa pessoa quer? Quer que eu fique tempo ali. Aí ali aparecem propagandas, né, produtos. Para eu assistir o restante do vídeo, eu tenho que aguardar uma sequência de anúncios, né? Hoje a gente vê isso. Então, a partir do momento que eu sou educado digitalmente, eu passo a perceber esses mecanismos que consomem a minha atenção, consomem o meu tempo e não me levam a lugar nenhum, né? Sim, e nas redes sociais a gente vê um padrão muito inalcançável mesmo, né? Parece que tudo é perfeito e que na vida dos jovens a gente olha a vida dos outros e pensa, nossa, como é perfeito, como eu queria ter aquela vida, né? Então é uma comparação muito grande, uma idealização de corpos, né? E como isso tem se relacionado com a comida. Você pode explicar um pouco melhor pra gente como isso tem trazido transtornos alimentares para a vida dos jovens? Você falou uma coisa muito importante, um padrão inalcançável, mas que o jovem, o adolescente, quer para si, né? Ainda que inalcançável. Essa educação digital, da qual nós falamos agora na pergunta anterior, é ela que vai treinar o meu olhar a perceber aquilo que é inatingível, aquilo que não é para mim. Onde muitas vezes aquele influenciador está usando filtros, né, usando uma boa iluminação, né, para mostrar melhor o abdômen dele, né, a marcação muscular ali, e que aquilo não é de fato a realidade. Ele mostra uma alimentação rígida, extremamente balanceada, mas ninguém sabe o que ele faz quando ele desliga a câmera, né? A vida ela se dá justamente no apagar das luzes. E a gente não, a gente só vê aquilo que ele está vendendo como produto. A partir do momento que eu vou consumir isso, eu tenho que ter esse senso crítico. Será que isso é possível? Eu preciso disso? Porque, na verdade, eu não estou querendo um corpo magro, um corpo musculoso. Há uma mensagem por trás de sucesso, de felicidade, de admiração. Eu vejo aquele cara recebendo likes, eu vejo aquele cara recebendo produtos, marcas, né, querendo contratá-lo. Então, tem essa ideia do sucesso e, na verdade, o que me faz querer ter aquele corpo, muitas vezes, não é nem o corpo em si, entendeu? Não é nem a beleza. É isso que esse corpo faz com que ele atinja, entendeu? Sim. Então, é esse senso crítico de isso é para mim? Isso é possível? Porque senão eu caio naquele lugar de virar escravo de tudo o que apresentam. E quando eu tenho essa ideia de que, não, isso muitas vezes não é realidade, eu não tenho porquê, né, ter uma dieta tão rígida, eu não sou um atleta, eu não vivo disso, né, meu padrão é outro, as coisas ficam mais fáceis. E você tocou num ponto muito importante, que é o da alimentação. Você vê hoje muitas jovens, eu digo assim, muitas, porque a maioria, né, nós temos uma pressão muito maior em torno das meninas, né, das mulheres, esse corpo que vende, né, vende tanto, né, movimenta bilhões e bilhões, né, dentro do mundo do consumo. Então, você vê essas meninas em quadros em transtornos alimentares como um todo, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, sendo adoecidas por um padrão inatingível. Aquele padrão da passarela, aquela modelo esquálida, né, de 1,80, 48 quilos, aquilo não é saudável. E hoje a própria indústria da moda já está tendo que adotar, né, um outro perfil, porque ela foi condenada em virtude disso. Modelos adoecidas, doentes, para poder desfilar. Né? Então, hoje, busca-se um padrão mais próximo à realidade. Quando você pega lojas que não vendem mais a partir da numeração 40, você vê que tem algo errado no mercado. Grandes né? lojas, né? tem Exato. esse Grandes redes não têm acima de 40, 42, entendeu? Já é plus size 46, 44. Então, assim, a gente vê que, de fato, há uma pressão para que você se encaixe num corpo, né, um corpo que é delimitado, não só do ponto de vista altura, peso, mas a cintura, o quadril, né? Tudo isso, busto, há uma medida, há um padrão para que você se sinta dentro, né, desse perfil que eles tanto divulgam, né, que é tão admirado. Então, a partir do momento que nós temos essa percepção de que isso não é para mim,
isso é adoecedor, aquilo que nós falamos, a educação digital, o senso crítico, tudo isso, o impacto é menor. É um padrão inalcançável, né? Acredito que até os próprios influenciadores não alcancem isso de uma forma saudável, que nem você falou. Muitas vezes pode ser, sei lá, com vários artifícios que eles têm mais fácil porque eles são influenciadores, né? Sim, a gente não vê. Muitas vezes está fazendo uso de laxantes, né, diuréticos, provocando vômito, né, tantas coisas que acontecem e que a gente não vê. Uso de medicação controlada, até medicações proibidas. Muitas vezes aquela modelo, aquela menina, aquela influenciadora, ela está alcançando esse corpo, mas dessa forma, de uma forma que não é saudável. Né? Quando nós colocamos a nossa rotina, imagine vocês, né? Acordaram cedo, aí tem o café da manhã, o transporte, as pressas, a vida corrida e tal. Como é que você mantém, se sustenta com uma folha de alface e uma rodela de tomate? Né? Então, assim, é impossível. Aí você vê ela sorrindo, bonita, exuberante, né? O cabelo esvoaçante. Tudo isso nós temos que ter em mente que é uma montagem, é uma vida fake, que a vida normal exige uma alimentação balanceada, com proteínas, carboidratos, vai ter que comer um pãozinho, vai ter, né, queijo, vai ter carne, tudo isso, e que aquele corpo dela, muitas vezes está doente, clamando por cuidado, e ela está ali dissimulando, porque existem milhões, né, milhões de dólares, milhões de reais em jogo, e aquele ali é o trabalho dela. Tem que relacionar os dois, né? Deixar algo saudável mentalmente e algo saudável também na sua alimentação, nutrição, né? Sim. Completamente. E dentro do artigo também a gente vê falando sobre a alimentação dos ultraprocessados também, que eu acho que se encontra também nas mídias sociais, né? Os influenciadores podem até colocar coisas ali que eles nem comem, né? Dá uma mordidinha ali, mas está influenciando as crianças que têm uma mente que ainda está em formação, né? A ter esse alimento. Exatamente. Vamos lá, uma propaganda de biscoito recheado. Todos nós sabemos, né, que biscoito recheado não é alimento, né, que aquilo ali é uma bomba. Mas eles colocam uma menina linda, né, Sim. um garoto maravilhoso, super saudável, fazendo aquilo. Tem como, né, você comer biscoito recheado e manter aquele corpo lindo, andar de bicicleta, né, com o cabelo voando, né? Não tem, né? São coisas totalmente opostas. Mas há uma indústria que movimenta bilhões por trás disso. Eu falo até assim para muitos dos meus pacientes. Você já viu propaganda de alimentos orgânicos? Né? A gente não vê, né? Assim, consuma alface orgânica, né, da empresa tal. Não tem. Por quê? Porque não vende. Quem movimenta bilhões? A indústria dos ultraprocessados, a indústria do açúcar, a indústria dos refrigerantes. Né? Essa, sim, tem como movimentar bilhões e ter uma propaganda, né, uma divulgação em massa constante na TV, constante nas redes sociais, pagando bem para muitos influenciadores. Então, quando a gente aprende e treina o nosso olhar, a gente passa a ver esse jogo por trás. Né? Não tem como essa mulher linda, maravilhosa, viver de fast food. Né? Uau, que delícia, aquela bocona cheia, que nem você falou, daqui a pouco ela cospe ali, recebe o salário dela e vai embora. Sim. E a gente aqui, né, parando todo dia lá no drive-thru, né, querendo consumir a mesma coisa e ficar com aquele corpo. A conta não fecha. Né? Sim, e esses ultraprocessados têm sido muito presentes, principalmente nos Estados Unidos, em países capitalistas, né? Porque é realmente o que dá mais dinheiro, né? Eles não estão tão preocupados com a nossa saúde. Não estão. Quando a gente pega o percentual, né, os problemas de saúde hoje dos Estados Unidos em relação à obesidade, é o país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo. Né? É o país que mais tem obesos mórbidos no mundo, doenças cardiovasculares. Então, não tem como, né? E a alimentação deles é basicamente ultraprocessados. Essa vida corrida, né, ela exige praticidade e essa praticidade muitas vezes vai resultar em uma baixa qualidade alimentar. E aí você vê essas pessoas, né, vendendo ali. Quem vende? Né? Eles não colocam uma pessoa com o perfil do consumidor. Eles colocam uma atriz de Hollywood, né, para falar do salgadinho. É ela que come a batata, né, a batatinha frita, o salgadinho. É ela que está ali abrindo, né, o refrigerante. Como eu disse,
Não tem como você comer isso, né? Na verdade, esse lixo, né, que muitas vezes é chamado de junk food, não tem como você consumir isso e ter aquele corpo, e ter aquela pele viçosa, né? Onde cenoura, né? Parece a cenoura nunca passou perto, né? Ué, se ela vive disso, como que ela tem essa pele, né? Então, a gente tem que ter essa visão de que o marketing usa dos seus artifícios e que muitas vezes ele está bem distante da realidade. Aquilo que aquele produto de fato traz não combina com quem vende. Sim. A gente pode ver também, além desse excesso ruim, né? A gente pode ver que hoje em dia também se tem um lado positivo, né? A gente vê, sei lá, vários influenciadores assim que influenciam exercício, influenciam, sei lá, corrida, bicicleta, natação. E você acha que isso funciona, assim, para as crianças e para adolescentes, para esse outro lado positivo que se tem, tipo, tem o equilíbrio, assim, das coisas? Tudo vai de acordo com a educação digital. Se a criança é instruída em casa a acessar bons conteúdos, o mundo digital ele é maravilhoso. Né? Eu até falo para os meus filhos, para alguns pacientes, que na minha época, para se fazer um trabalho, você tinha uma enciclopédia, né, em casa, e aí de A a Z você ia buscar o conteúdo, e muitas vezes aquele conteúdo estava defasado, né? Digamos, um presidente de um país já tinha morrido, mas no livro ele ainda estava vivo, e a edição que ia trazer a morte dele só saía daqui 3 anos. Né? Hoje não, você tem a informação precisa, né, em tempo real, está conectado com o mundo, mas se eu não sei, né, procurar bons conteúdos, eu vou ser vítima dessa avalanche de coisas ruins. E quando a criança, desde cedo, ela é instruída a acessar coisas boas, há um monitoramento por parte dos pais, né, uma atenção direcionada para o que essa criança consome, é maravilhoso. Você tem ali programas direcionados à alfabetização, filmes, desenhos, né, muito instrutivos, que passam boas mensagens. Você tem cursos maravilhosos para criança, cursos de música, instrumentos musicais. Quanta coisa você pode aprender se você souber usar bem, né, as redes digitais. Eu costumo dizer que uma faca pode ser usada para passar manteiga no pão e também para machucar uma pessoa. Né? Tudo vai da sua intenção, da forma com que eu uso, para que você quer aquilo. Se nós soubermos usar, meu Deus, não tem nada melhor do que isso aqui. Ó. Me diz, vou pegar aqui o seu celular. Não tem nada melhor, o mundo está aqui na palma da sua mão. Aqui você, né, por meio disso aqui, você compra passagem, paga suas contas, conhece hotéis, conhece museus. Quanta coisa maravilhosa, né, por meio dessa ferramenta. Mas que também, se mal usada, resulta em prejuízos terríveis, igual a gente vê crianças, né, vítimas de pedófilos, pessoas caindo em golpes. Quanta coisa acontece também aqui, né, que são altamente destrutivas. Sim, e a gente percebe como a indústria tem esse poder de manipular verdadeiramente a mente das pessoas, porque um dado que a nossa professora sempre fala nas aulas é que os jovens da nossa geração, eles têm mudado a rotina de alimentação. Tem muitos jovens já focados em corrida, na vida fitness, né? E isso mostra como a indústria realmente tem poder para mudar a mentalidade dos jovens, né? Quando bem usada, é isso que eu estou falando. Você pode ter acesso a programas, né, de treinamento, programas de corrida, exercícios maravilhosos, o próprio mindfulness, que hoje é muito usado na psicologia, né, como uma ferramenta, como uma técnica, né, de atenção ao momento presente, né, essa consciência, né, sobre o que estou sentindo no momento presente. Então, tem muita coisa boa, né, mas eu preciso saber consumir. Eu preciso... Que figura eu estou elegendo como um influenciador para a minha vida? Quem é essa figura? Qual respaldo ele tem? Que mensagem ele traz? Né? Porque se for direcionado à saúde, né, a bons produtos, tem, né? Para cabelo, para pele, quanta coisa boa, né? Medicações, né, novas no mercado, quanta coisa a gente descobre ali que de fato impacta positivamente. Mas vai do meu senso crítico em saber por quem eu estou me deixando influenciar? Quais mensagens eu estou recebendo? Que conteúdo é esse que está chegando para mim? Eu costumo, assim, observar, porque o algoritmo, ele aprende, né? O que você gosta, o que você está procurando, e ali ele te manda, né? E tem hora que eu falo, ué, como é que isso aqui caiu aqui, né? Onde eu estou deslizando? Porque aí isso mostra também
né, um problema no meu comportamento. Né? A partir quando eu vejo assim muita receita pesada, né, receita gorda, eu falo, não, de fato eu estou procurando toda hora beijinho, brigadeiro, né, torta, e aí começou a aparecer isso daqui, né? Então assim, vai também mostrando para a gente que tem hora que você, né, já está buscando esse conteúdo ruim. Sem nem Não é? perceber, né? Sem nem perceber. Quando vê, é você mesmo que está ali procurando um conteúdo que não é legal. Por isso que as crianças e os adolescentes têm que ser muito instruídos, como você falou desde o início, né? Educação, os pais. Isso, não tem como fugir. Não adianta a gente chegar hoje e falar assim, eu vou comprar um saco de bolinha de gude que eu quero que meu filho brinque com isso. Era tão maravilhoso. Não tem condições. Né? Ele vai ser um extraterrestre, São né? coisas Um diferentes, ser né? fora totalmente, né? Uma criança fora do contexto. Não! Nós temos que usar essa ferramenta. Hoje ela faz parte da nossa sociedade, ela faz parte do modo de viver do ser humano. É uma ferramenta maravilhosa, mas eu tenho que ter limites. Não adianta um pai, né, falar, reclamar, mas ele mesmo está preso o dia inteiro ao celular. Ele mesmo não dá o exemplo. Não há nada pior do que uma mensagem sem exemplo, dentro do contexto da educação familiar. O filho olha para o pai. Esse é o modelo. Pai e mãe são os modelos. Os cuidadores são os modelos. Se esse cuidador chega para mim e fala, olha, você está consumindo o celular, mas ele mesmo está o dia inteiro com o celular na mão, ele não tem respaldo. Essa mensagem vai ser desacreditada. Então, antes de qualquer coisa, a mensagem ela tem que ser carregada também por exemplo. Essa família tem que trabalhar a educação digital, né? Toda a família, os pais, os filhos, todos ali conscientes. E quando eu proponho isso de uma forma coletiva, né? A gente já viu assim, famílias que colocam a caixinha do celular na hora das refeições, recolhe o celular às 9 horas da noite, né? Todo mundo tranca, coloca ali o cadeado e tal. Apesar de que esse não é o mecanismo ideal, né? Mas assim, começa a ser assim. O ideal é que todos tenham consciência. Eu preciso ter o meu momento de sono preservado, a higiene do sono, né, sempre feita. Então, desligo o meu celular 2, 3 horas antes de dormir, vamos bater papo, vamos conversar, vamos interagir. Eu falo muito para os pais que me procuram, né, para trabalhar essa questão do vício digital, o que as redes sociais estão oferecendo para o seu filho que a família não está oferecendo. Por que as redes sociais estão sendo mais interessantes do que a vida real? O que está acontecendo? Porque se ele está passando 9 horas em jogos, né, nas redes sociais, interagindo com quem ele nunca viu, e ele não conversa com o próprio pai, tem alguma coisa errada. Né? Há uma disfunção dentro desse contexto familiar que precisa ser observada. Algum problema tem, né? Tem alguma coisa aí, né? Porque a criança fica 9 horas dedicada a isso daqui, mas não consegue dar bom dia para os pais, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Quem está cuidando dessa criança? Sim. Né? Quem está cuidando? Como que uma criança chega a 9 horas de consumo digital por dia? Quem está monitorando? Quem está olhando para ela? Como que você chega, pega o celular e se surpreende com 9 horas de consumo? Onde essa criança estava que você não viu? Né? Ele fica lá no quarto e você deixa ele lá abandonado só pelo simples fato de estar dentro de casa, né? Fazendo o quê? Conversando com quem? E muitas vezes esses pais são surpreendidos por notícias muito ruins, né? Percebendo esses filhos sendo vítimas de pedófilos, né? De golpes, fazendo compras, né? Como a gente já viu, né? 15 mil em jogos, porque ele tem o cartão do pai. Então, assim, como que tudo isso acontece e a família não viu? Sim, exato. É uma coisa que vai pegando aos poucos, né, no dia a dia. Exatamente, entendeu? E que, assim, precisa, é uma criança, é um adolescente em formação, precisa de cuidado, precisa de atenção e, muitas vezes, precisa de monitoramento, né? Esse monitoramento, ele se sentir cuidado, alguém observando, né? Passando, sobretudo, consciência, né, meu filho? Não é o ideal você passar esse tanto tempo. Vamos interagir, senta aqui, vamos conversar, vamos falar do passado, vou te contar minha história, bora sair, vamos inventar um passeio, um lugar pra gente ir, assistir um filme juntos, né? Comer uma pipoca, todo mundo no sofá dando risada ou chorando, né? Que eu adoro. Eu adoro um drama em família, entendeu? Então, assim, é isso. Vamos propor, então, algo que seja mais interessante do que isso, né? Pra gente ir encerrando, a gente pode pensar mais relacionado ao seu pessoal, assim, né?
você tem filho, e como que pode ser algo que você dá de um conselho, assim, né, para os pais terem essa educação que a gente falou o tempo todo, relacionada às mídias sociais, né? Primeira coisa, cuidar. O que é cuidar? O que é zelar de um filho? É muito diferente de ter e criar um filho. Cuidar é diferente de criar. Tem muitos que pensam que criar, né? Ah, eu dou de tudo, né? Ele está estudando numa boa escola, ele tem alimentação, tem caminha confortável. Não, não é isso. É o cuidado, é o afeto diário, é essa atenção, é eu estar aqui disponível para te ouvir. Filho, como foi seu dia? Eu quero que você coma aqui com a mamãe. Senta aqui, né? Hoje fiz aquele prato que você gosta. Agora é o nosso momento. Desliga tudo, vamos conversar. Quero saber como foi seu dia. Quero também te contar o que aconteceu comigo. Você muitas vezes, no consultório, você vê, quando você pergunta a data de nascimento na anamnese para os pais, tem pais que não sabem, não recordam a data de nascimento do filho. Você está entendendo? Várias informações que tem pai que fala, ixi, agora eu vou ter que ligar para a mãe. Não sei. Entendeu? A mãe, ai, meu Deus, me esqueci. O que está acontecendo com essa família? Então, a mensagem que eu deixo e que eu passo para os pais, para os cuidadores, é sempre cuidar. Como está sendo esse cuidado? Quando você refletir sobre isso e tiver uma clareza, você vai poder estabelecer estratégias, sempre lembrando que o exemplo, ele está à frente de qualquer regra. Ele é imbatível. Você põe uma regra e se você não dá o exemplo, sinto muito, essa regra não vai ser cumprida. Ou vai ser cumprida e lá na frente ele vai transformar isso, vai voltar a ser o que era. Porque não houve consciência, não houve exemplo. Ele não viu, de fato, aquilo funcionar. Né? O pai a todo momento com o celular, você está aí, desliga. Né? Passa uma ideia de uma autoridade desmerecida, né? Uma autoridade que não se vale da posição que tem. Então, a minha mensagem é, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus filhos, estejam juntos, uns atentos aos outros, num ambiente de afeto, né? Com saúde emocional. É isso, essa é a minha mensagem. Obrigada, Daniela, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, né, comigo, com a Esté, para poder falar sobre esse assunto que nem a gente falou também, super importante, nos dias atuais principalmente, né? Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa, desejo sucesso a vocês no curso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Então é isso, pessoal, a gente fecha então, vocês podem aí pesquisar alguma coisa relacionada a isso para ficarem mais atentos, né, a esse assunto. Obrigada.